Meu nome é Ricardo, tenho 59 anos e sou caminhoneiro. Minha vida sempre foi na estrada, dirigindo pelas rodovias do Brasil e levando cargas para todos os cantos do país. Casado e com filhos, sempre procurei dar o melhor para minha família, apesar das longas ausências e das noites solitárias no asfalto. Tudo começou em uma noite de julho de 2010, quando eu estava a caminho de Bauru, interior de São Paulo. Havia pegado uma carga de eletrodomésticos em Campinas e deveria entregá-la na manhã seguinte. Estava tudo correndo bem, o céu estava claro e a estrada, vazia. Eu sempre gostei de dirigir à noite, o ar fresco e o silêncio me davam uma sensação de paz e liberdade. Por volta das 3 da manhã, quando eu estava a cerca de 50 quilômetros de Bauru, meu caminhão começou a apresentar problemas. O motor engasgou e logo depois parou completamente. Encostei no acostamento, desci e abri o capô para verificar o que havia de errado. Não sou nenhum expert em mecânica, mas percebi que algo estava errado com a correia do alternador. Estava rompida e não tinha como continuar sem trocá-la. O problema é que eu estava no meio do nada, sem sinal de celular e a última cidade que havia passado estava a mais de 30 quilômetros de distância. Comecei a me preocupar, pois sabia que a entrega era urgente e o tempo estava contra mim. Foi então que vi, ao longe, um ponto de luz que parecia se aproximar lentamente. Esperei um pouco e logo percebi que era um carro. Comecei a acenar freneticamente, tentando chamar a atenção do motorista. Para minha surpresa, o carro parou. Era um sedã antigo, de cor escura. O motorista, um homem de meia idade, desceu e veio em minha direção. "Boa noite, amigo. Precisa de ajuda?" ele perguntou com um sorriso simpático. Expliquei a situação e ele prontamente se ofereceu para me ajudar. Disse que tinha uma correia de alternador no porta-malas e que poderia substituí-la para mim. Fiquei surpreso com a sorte de encontrar alguém tão disposto a ajudar no meio da noite. Enquanto ele trocava a correia, conversamos um pouco. Seu nome era João, e ele me disse que morava em uma fazenda ali perto. Era um sujeito calmo e amigável, e eu me senti aliviado em ter encontrado alguém tão prestativo. Quando terminou o serviço, agradeci e me ofereci para pagar pela correia e pelo trabalho, mas ele recusou com um sorriso. "Não se preocupe, amigo. Apenas siga seu caminho e tenha uma boa viagem." Apertei sua mão e entrei no caminhão. Quando olhei pelo retrovisor, vi que João já estava voltando para seu carro. Dei a partida e o motor funcionou perfeitamente. Respirei aliviado e continuei minha viagem. Cheguei em Bauru sem mais incidentes e fiz a entrega conforme o planejado. No entanto, algo sobre aquele encontro continuava a me intrigar. João havia mencionado que morava em uma fazenda nas proximidades, mas não havia visto nenhum acesso ou sinal de propriedade por perto. Na semana seguinte, contei a história para alguns colegas de profissão. Um deles, Carlos, que conhecia bem a região, ficou pálido ao ouvir a descrição de João e do carro. "Ricardo, você está brincando, certo? João é o nome de um cara que morreu há mais de 20 anos. Ele sofreu um acidente de carro naquela mesma estrada. Dizem que ele aparece para ajudar motoristas em apuros, mas depois desaparece." Ri da história, achando que Carlos estava tentando me assustar, mas ele estava sério. A curiosidade me levou a investigar mais sobre o assunto. Fui até a cidade próxima e perguntei sobre João. Descobri que ele realmente existiu e que muitos moradores acreditavam que seu espírito ainda vagava pela estrada, ajudando quem precisasse. Com o passar dos dias, comecei a me sentir estranho, como se uma presença me acompanhasse. Na estrada, sentia como se alguém estivesse sentado ao meu lado, mesmo quando eu estava sozinho. As noites se tornaram inquietas, com sonhos perturbadores nos quais João aparecia, sempre sorrindo e oferecendo ajuda. Uma noite, enquanto dirigia de volta para casa, o rádio do caminhão ligou sozinho e começou a tocar uma música antiga, a mesma que tocava no carro de João quando ele me ajudou. Fiquei arrepiado e desliguei o rádio, mas ele ligou novamente, repetindo a música. Finalmente, decidi voltar ao local onde havia encontrado João. Estacionei o caminhão e esperei. Após algumas horas, vi o mesmo sedã escuro se aproximando. Desta vez,
estava preparado. Quando João desceu do carro, o confrontei. "Quem é você realmente?", perguntei, tentando controlar o medo. Ele apenas sorriu e disse: "Eu sou apenas alguém tentando ajudar." Antes que pudesse responder, ele voltou para o carro e desapareceu na escuridão. A partir daquele momento, nunca mais o vi, mas a sensação de estar sendo observado nunca me deixou. Essa experiência mudou minha vida. Passei a acreditar que existem forças além da nossa compreensão, entidades que podem influenciar nosso destino de maneiras inesperadas. E embora nunca tenha encontrado uma explicação lógica para o que aconteceu, sei que João, ou o que quer que ele fosse, estava ali por uma razão. Hoje, compartilho essa história não para assustar, mas para alertar. A estrada é um lugar solitário e misterioso, e às vezes, o inesperado pode acontecer. Esteja preparado e nunca subestime o desconhecido. Espero que minha experiência sirva como um lembrete de que há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar. E que, mesmo nas situações mais sombrias, pode haver uma luz guiando nosso caminho, por mais assustadora que ela possa parecer. Meu nome é Ricardo, tenho 59 anos e sou caminhoneiro. Céu e a terra do que podemos imaginar. E que, mesmo nas situações mais sombrias, pode haver uma luz guiando nosso caminho. Eu sou José Ricardo, um caminhoneiro de 36 anos, solteiro e sem filhos, que vive uma vida de estrada. Trabalho transportando mercadorias pelo país, e embora a vida na estrada seja solitária, aprendi a gostar do silêncio e da solidão que ela proporciona. Naquele ano, em 2000, estava em uma viagem a Foz do Iguaçu, uma cidade vibrante e cheia de vida. Mas naquela noite, algo terrível e sobrenatural aconteceu. Tudo começou com uma simples parada em um posto de gasolina. Eu estava cansado após um longo dia dirigindo e decidi que seria uma boa ideia encher o tanque e pegar um café antes de seguir viagem. O posto estava quase deserto, apenas alguns carros estacionados e a luz fria dos postes iluminando a área. Saí do caminhão, estiquei as pernas e comecei a encher o tanque. Enquanto a gasolina fluía, comecei a sentir um arrepio subir pela espinha. A noite estava muito silenciosa, quase anormalmente tranquila. Foi então que percebi um homem se aproximando. Ele estava vestido com roupas escuras, a cabeça coberta por um boné que sombreava seu rosto. Meu instinto me alertou que algo estava errado. Ele caminhava lentamente, tentando parecer casual, mas seus olhos não deixavam meu caminhão. Meu coração começou a acelerar e eu me preparei para o pior. O homem se aproximou de mim e, em um movimento rápido, puxou uma arma. "Passa tudo, caminhoneiro. Dinheiro, carteira, o que tiver", ele gritou, sua voz carregada de desespero e malícia. Levantei as mãos, tentando manter a calma, enquanto meu coração batia como um tambor. Mas então algo estranho aconteceu. O ladrão, que mantinha a arma apontada para mim, de repente olhou para trás de mim e seu rosto empalideceu. Ele começou a tremer, seus olhos arregalados em puro terror. Eu olhei rapidamente por cima do ombro, mas não vi nada além da escuridão da noite. "Não, não pode ser." "O que é isso?", ele gritou, dando alguns passos para trás. O ladrão deixou escapar um grito de pavor, virou-se e saiu correndo, deixando-me ali, atônito e confuso. Eu ainda podia ouvir seus passos ecoando na distância enquanto ele desaparecia na escuridão. Fiquei imóvel por alguns instantes, tentando entender o que havia acontecido. O que poderia ter assustado tanto aquele homem? Com as mãos ainda tremendo, terminei de encher o tanque e voltei para o caminhão. Minha mente estava a mil, tentando processar o que tinha acabado de presenciar. Entrei no caminhão, fechei as portas e liguei o motor. Enquanto dirigia para longe daquele posto de gasolina, um pensamento inquietante começou a se formar na minha mente. Lembrei-me das histórias que minha avó contava sobre as entidades que protegiam nossa família. Ela sempre dizia que, quando em perigo, deveríamos chamar por elas e elas nos ajudariam. Eu nunca dei muita atenção a essas histórias, considerando-as apenas superstições antigas. Mas naquele momento, enquanto dirigia pela estrada deserta, comecei a acreditar que talvez houvesse algo de verdade nelas.
Decidi agradecer às entidades, mesmo sem saber se realmente tinham algo a ver com o que aconteceu. Obrigado, entidades protetoras, murmurei, sentindo um estranho conforto ao dizer aquelas palavras. Senti uma presença calma ao meu redor, como se estivesse sendo vigiado e protegido. Os dias passaram e a experiência no posto de gasolina não saía da minha cabeça. Comecei a investigar mais sobre as entidades protetoras que minha avó mencionava. Descobri que muitas culturas têm histórias semelhantes de espíritos guardiões que protegem os viajantes e os ajudam em momentos de necessidade. Com o tempo, comecei a fazer pequenos rituais antes de cada viagem, pedindo proteção e agradecendo pela segurança. Não sei se foi coincidência ou algo mais, mas depois daquele incidente, nunca mais tive problemas na estrada. Parecia que uma força invisível estava sempre comigo, me guiando e protegendo. Ainda sou um caminhoneiro solitário, mas agora, quando paro em postos de gasolina ou descanso em áreas de parada desertas, sinto que não estou mais sozinho. As estradas ainda são longas e solitárias, mas sei que tenho a proteção das entidades ao meu lado. E assim, sigo em frente, sempre grato por aquela noite em que um ladrão viu algo que eu não pude ver, mas que mudou minha vida para sempre. E toda vez que passo por Foz do Iguaçu, me lembro daquela noite e agradeço em silêncio às entidades que, de alguma forma misteriosa, salvaram minha vida. Eu sou Carlos, um caminhoneiro de 42 anos. Minha vida sempre foi marcada pela estrada, pelas noites longas e solitárias e pelos quilômetros que nunca parecem ter fim. A vida na estrada tem seus altos e baixos, mas é a liberdade que me atrai. No entanto, uma noite em particular mudou minha percepção para sempre. Em 2021, logo após meu divórcio, eu estava tentando preencher o vazio com trabalho. Aceitava todas as cargas que apareciam, sem questionar. Era uma forma de me manter ocupado e evitar pensar na solidão que me aguardava em casa. Foi então que recebi uma chamada para uma carga urgente saindo de Passos. A oferta era boa, e o prazo apertado. Aceitei sem hesitar. Cheguei ao armazém no início da noite. A carga era pesada e a equipe de carregamento parecia nervosa, trocando olhares furtivos. Quando perguntei o que estava sendo carregado, apenas disseram que era melhor eu não saber. Aquilo me deixou desconfortável, mas o dinheiro era bom demais para recusar. Com o caminhão carregado e as instruções em mãos, parti na direção norte, atravessando uma região deserta e pouco movimentada. A primeira parte da viagem foi tranquila. A estrada estava deserta, iluminada apenas pelos faróis do meu caminhão e pela lua crescente no céu. A música no rádio era minha única companhia, e os pensamentos sobre minha ex-esposa e filhos começaram a se infiltrar na minha mente. Eu acelerava para afastar as memórias, concentrando-me apenas na estrada à frente. Foi então que comecei a notar algo estranho. Meus faróis iluminaram figuras à beira da estrada, sombras que desapareciam tão rápido quanto apareciam. Pensei que fosse cansaço, talvez uma ilusão causada pelas horas dirigindo sem parar. Mas as sombras se tornaram mais frequentes, e o desconforto se transformou em medo. Decidi parar em um pequeno posto de gasolina para esticar as pernas e pegar um café. O atendente, um homem idoso com olhar cansado, me observou com curiosidade enquanto eu preenchia meu copo. Você está indo na direção norte, não é? Ele perguntou, sua voz carregada de preocupação. Confirmei com um aceno de cabeça, tentando não demonstrar meu nervosismo. Ele continuou, tenha cuidado. Essas estradas são perigosas à noite. Muitos caminhoneiros relatam coisas estranhas por aqui. Agradeci o aviso e voltei para o caminhão, sentindo uma sensação crescente de inquietação. Continuei a viagem, mas o desconforto não me abandonava. As sombras à beira da estrada estavam mais próximas agora, quase tocando o caminhão. Em determinado momento, olhei pelo retrovisor e vi um carro atrás de mim, com os faróis desligados. A estrada era deserta demais para ser coincidência. Acelerei, tentando deixar o carro para trás, mas ele parecia seguir cada movimento meu, mantendo uma distância constante. A sensação de ser observado era insuportável. Liguei o rádio para afastar o silêncio opressivo, mas a estática era a única coisa que ouvia. Desliguei o rádio e foquei na estrada.
De repente, o carro desapareceu. Olhei pelo retrovisor várias vezes, mas não havia sinal dele. Suspirei aliviado, pensando que talvez estivesse apenas imaginando coisas. Mas meu alívio durou pouco. Um som metálico ecoou pela cabine, como se algo estivesse raspando o lado do caminhão. Olhei para a janela e vi uma figura pálida e distorcida correndo ao lado do veículo, suas mãos esqueléticas arranhando a lataria. Meu coração disparou. Acelerei o caminhão, tentando me afastar da criatura. O som desapareceu, mas o medo permaneceu. Decidi que precisava parar e verificar a carga. Talvez houvesse alguma explicação racional para tudo aquilo. Estacionei em uma área de descanso deserta, a luz fraca dos postes mal iluminando o local. Saí da cabine, sentindo o ar frio da noite arrepiar minha pele. Caminhei até a traseira do caminhão e abri as portas do compartimento de carga. O que vi me deixou sem palavras. Dentro do caminhão, entre as caixas e paletes, havia símbolos estranhos pintados nas paredes. Símbolos que reconheci vagamente de livros antigos sobre ocultismo que minha avó costumava ler. No centro do compartimento, uma grande caixa de madeira estava trancada com correntes grossas e cadeados enferrujados. Tentei abrir a caixa, mas as correntes estavam firmemente presas. De repente, senti uma presença atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. O ar parecia mais pesado, e uma sensação de pavor tomou conta de mim. Fechei as portas do compartimento e voltei para a cabine, decidido a terminar a viagem o mais rápido possível. Enquanto dirigia, a sensação de ser seguido voltou com força total. Olhei pelo retrovisor e vi o carro novamente, desta vez mais próximo. Seus faróis continuavam apagados, mas eu podia ver claramente a figura de uma pessoa no banco do motorista, seus olhos brilhando com uma luz antinatural. Tentei acelerar, mas o caminhão parecia estar ficando mais lento, como se algo o estivesse puxando para trás. O carro se aproximou, e eu podia ouvir o som dos pneus na estrada, o motor rugindo. Então, em um movimento rápido, o carro colidiu com a traseira do caminhão, sacudindo-o violentamente. Perdi o controle do volante e o caminhão saiu da estrada, parando em uma vala. Fiquei atordoado, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Olhei pelo retrovisor e vi o carro parado, o motorista saindo lentamente caminhando em minha direção. Ele era um homem alto, com uma expressão de maldade gravada no rosto. Seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural, e um sorriso cruel se formou em seus lábios. Você não deveria ter aceitado essa carga, ele disse, sua voz ecoando na minha mente. Antes que eu pudesse reagir, ele levantou a mão e um clarão de luz me envolveu. Fechei os olhos, sentindo uma dor intensa percorrer meu corpo. Quando abri os olhos novamente, o homem tinha desaparecido e o caminhão estava de volta à estrada, intacto. Acordei com o som do meu rádio, agora funcionando perfeitamente. A música suave contrastava com o horror que eu acabara de viver. Verifiquei o relógio e vi que apenas alguns minutos haviam passado, mas parecia uma eternidade. Decidi continuar dirigindo, determinado a entregar a carga e deixar tudo isso para trás. Cheguei ao destino ao amanhecer, exausto e abalado. Os homens que me receberam pareciam saber mais do que estavam dispostos a dizer. Entreguei a carga e recebi meu pagamento, mas a sensação de inquietação não desapareceu. Saí rapidamente, querendo apenas deixar aquele lugar para trás. Enquanto dirigia de volta para casa, comecei a refletir sobre o que tinha acontecido. Acredito que a carga que transportei estava amaldiçoada, de alguma forma conectada a forças sobrenaturais que eu não podia compreender. E o homem que me perseguiu? Talvez fosse uma entidade guardiã, tentando impedir que o mal se espalhasse. Nunca mais aceitei cargas sem saber exatamente o que estava transportando. A experiência me deixou marcas profundas, e a estrada nunca mais foi a mesma para mim. Ainda sou um caminhoneiro, mas agora, cada vez que paro em um posto de gasolina ou vejo um carro desconhecido no retrovisor, lembro-me daquela noite de terror e agradeço às entidades que, de alguma forma, me ajudaram a sobreviver. A estrada é longa e cheia de mistérios, e embora eu tenha sobrevivido a essa experiência, sei que há coisas nas sombras que nunca poderei explicar.
Sigo em frente, sempre vigilante, esperando que nunca mais tenha que enfrentar o terror que encontrei naquela noite. Eu me chamo Messias e tenho 45 anos. Sou caminhoneiro há mais de 20, já passei por inúmeras estradas, enfrentando tempestades, acidentes e até mesmo tentativas de assalto. Mas nada, absolutamente nada, poderia me preparar para o que aconteceu naquela noite de 2021. Eu sou casado e moro em Ribeirão Preto, e na última quinta-feira, fui contratado para fazer uma entrega numa empresa estranha. Era um serviço de última hora, algo fora do comum, mas o pagamento era bom, e eu não podia recusar. Peguei a carga no depósito e segui as coordenadas para o destino. Conforme me afastava da cidade, a estrada ficava mais deserta e as luzes dos postes se tornavam cada vez mais raras. Comecei a sentir uma sensação de desconforto crescente. A lua cheia iluminava parcialmente a estrada sinuosa, lançando sombras longas e distorcidas. O rádio do caminhão chiava, incapaz de sintonizar qualquer estação. A solidão da estrada era sufocante. Finalmente, avistei a entrada da empresa. Era um enorme portão de ferro enferrujado, com o nome Indústria Santana ou quase ilegível de tão desgastado. O lugar parecia abandonado, com vegetação crescendo descontroladamente e prédios em ruínas ao fundo. No entanto, ao aproximar o caminhão, o portão se abriu lentamente, como se estivesse esperando por mim. Adentrei o local e estacionei o caminhão próximo a um dos armazéns. Quando desci da cabine, senti um calafrio percorrer minha espinha. O silêncio era opressor, interrompido apenas pelo som distante de folhas farfalhando ao vento. Havia algo de muito errado ali. Mesmo assim, caminhei até a porta do armazém e bati. Fui recebido por um homem de aparência estranha, com olhos fundos e um sorriso inquietante. Ele se apresentou como Sr. Gomes e me guiou para dentro. As luzes piscavam, e o cheiro de mofo impregnava o ar. As paredes estavam cobertas de símbolos que eu nunca tinha visto antes. Pessoas estranhas, com olhares vidrados, trabalhavam em silêncio, movendo-se de maneira mecânica. O Sr. Gomes pediu que eu aguardasse enquanto verificavam a carga. Fiquei parado no meio do armazém, observando aquelas pessoas. Elas me davam arrepios. Cada movimento era sincronizado, quase como se estivessem possuídas. Minha respiração se acelerou, e comecei a suar frio. De repente, ouvi um sussurro vindo de algum lugar perto de mim, uma voz suave e agourenta que dizia: "Você não deveria estar aqui." Olhei ao redor, tentando localizar a fonte do sussurro, mas não vi ninguém. Meu coração martelava no peito, e eu estava prestes a sair correndo quando o Sr. Gomes voltou, dizendo que tudo estava em ordem. Assinei os papéis rapidamente, desejando apenas sair dali o mais rápido possível. Conforme me dirigia de volta ao caminhão, algo estranho aconteceu. As pessoas começaram a me seguir, seus olhos brilhando no escuro. A sensação de medo e pavor era esmagadora. Entrei no caminhão e tentei ligar o motor, mas ele não respondia. Desesperado, continuei tentando, enquanto as figuras se aproximavam cada vez mais. Finalmente, o motor roncou e acelerei, deixando aquele lugar maldito para trás. Enquanto dirigia de volta, uma sensação estranha tomou conta de mim. Olhei pelo retrovisor e vi algo que me fez gelar até os ossos. As pessoas que me seguiam agora estavam paradas no portão, observando minha partida. Seus rostos inexpressivos refletiam um vazio aterrorizante. Cheguei em casa exausto e perturbado. Minha esposa, preocupada com meu estado, perguntou o que havia acontecido. Contei a ela sobre a empresa e as pessoas estranhas, mas ela parecia incrédula. Decidi pesquisar sobre as indústrias Santana, e o que descobri foi ainda mais perturbador. A empresa havia sido desativada há mais de 10 anos, após um incêndio devastador que matou todos os funcionários. A revelação me deixou em choque. Como era possível? Quem eram aquelas pessoas? O que realmente aconteceu naquela noite? O medo e a confusão tomaram conta de mim, mas uma coisa era certa: eu havia enfrentado algo sobrenatural e inexplicável. Os dias seguintes foram um tormento. Não conseguia dormir, atormentado por pesadelos com aquelas figuras sinistras.
Decidi procurar ajuda, e um amigo me levou a um padre conhecido por lidar com o paranormal. O padre me ouviu atentamente e realizou um ritual de bênção, afirmando que eu havia cruzado com almas penadas, presas naquele lugar por alguma força maligna. Apesar do ritual, a sensação de medo persistiu. Mas eu sabia que precisava seguir em frente. Voltei ao trabalho, mas nunca mais aceitei entregas para lugares desconhecidos ou abandonados. A experiência me marcou profundamente, deixando cicatrizes invisíveis que carrego até hoje. Cada vez que passo por uma estrada deserta à noite, lembro daquela noite infernal. O terror que senti é indescritível, uma mistura de medo, incredulidade e pavor absoluto. E, embora tenha sobrevivido, sei que jamais serei o mesmo. Algo dentro de mim mudou para sempre, uma lembrança sombria de que o mal pode estar à espreita em qualquer esquina, esperando para atacar quando menos esperamos. Meu nome é Carlos. Tenho 38 anos, sou caminhoneiro e moro em Belo Horizonte. Minha vida na estrada sempre foi marcada por rotinas, viagens longas e paisagens solitárias. Nunca fui de me assustar facilmente, mas uma noite em 2020 mudou tudo. Sou solteiro e sempre fui independente, acostumado a lidar com desafios sozinho. Mas naquela noite, enfrentei algo além da minha compreensão. Recebi uma chamada para uma entrega urgente. O destino era um armazém afastado, nos arredores da cidade. Não era comum receber essas ordens tão tarde, mas a remuneração era boa e eu não podia recusar. Peguei a carga e segui as coordenadas. A estrada deserta e mal iluminada já dava um tom sinistro à viagem. O rádio do caminhão, normalmente meu companheiro, só emitia estática. Finalmente, avistei o armazém. Era um prédio velho, cercado por um alto muro de concreto, com apenas uma entrada estreita. O portão de ferro estava aberto, e uma luz fraca emanava do interior. Dirigi até a entrada e estacionei. Quando desci do caminhão, um frio percorreu minha espinha. O ar parecia pesado, e o silêncio era opressor. Fui recebido por um homem de aparência estranha. Ele tinha olhos fundos e um sorriso inquietante, que mais parecia uma máscara de cordialidade. Ele se apresentou como o Sr. Almeida e me guiou para dentro. O armazém era enorme, com prateleiras cheias de caixas empilhadas até o teto. A iluminação era precária, com lâmpadas piscando de forma intermitente. Os funcionários do armazém se moviam de forma estranha, quase mecânica, sem fazer contato visual. Sentia como se estivesse sendo observado por todos os lados. Minha pele formigava com uma sensação de desconforto constante. O Sr. Almeida pediu que eu aguardasse enquanto verificavam a carga. Encostei no caminhão, observando aquelas pessoas bizarras. Algo estava definitivamente errado. De repente, ouvi um som metálico vindo do motor do caminhão. Fui verificar e percebi que havia algo errado. Aparentemente, algumas peças estavam danificadas, como se alguém tivesse sabotado o veículo. Meu coração começou a bater mais rápido, e uma sensação de pânico começou a se instalar. Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, notei que os funcionários estavam agora parados, me observando fixamente. A tensão era palpável. Sentia que precisava sair dali o mais rápido possível. Tentei ligar o caminhão, mas ele não respondia. Estava preso naquele lugar, rodeado por pessoas que me causavam arrepios. De repente, uma das lâmpadas explodiu, mergulhando o armazém em uma penumbra assustadora. Aproveitei a escuridão parcial para me esconder atrás de uma das prateleiras. Ouvi passos se aproximando e minha respiração se tornou irregular. Estava encurralado e precisava pensar em uma forma de escapar. Foi então que ouvi vozes vindas de um corredor adjacente. Eram sussurros agitados, e pude distinguir algumas palavras: do laboratório, experimentos, ninguém deve saber. Meu sangue gelou. Decidi seguir o som das vozes, mantendo-me escondido nas sombras. Os corredores do armazém eram como um labirinto, e cada passo que dava parecia me levar mais fundo em um pesadelo. Cheguei a uma porta parcialmente aberta, de onde emanava uma luz azulada. Espiei pelo vão e vi algo que me fez questionar minha sanidade.
Dentro da sala, havia um laboratório equipado com máquinas e equipamentos avançados. Pessoas em jalecos brancos estavam realizando experimentos bizarros em criaturas que pareciam saídas de um filme de terror. O Sr. Almeida estava lá, supervisionando tudo com um olhar sádico. Meu primeiro instinto foi fugir, mas sabia que precisava de provas. Tirei meu celular e comecei a filmar, tentando não fazer barulho. Cada segundo parecia uma eternidade, e o medo de ser descoberto era esmagador. De repente, senti uma mão pesada em meu ombro. Virei-me rapidamente e vi um dos funcionários, com um olhar vazio, pronto para me capturar. Lutei com todas as minhas forças, conseguindo me libertar e correr pelo corredor. O alarme soou, e as luzes de emergência iluminaram o armazém em um vermelho pulsante. Era como estar em um inferno. Corri para a saída, sentindo os passos dos perseguidores se aproximando. Minha única chance era chegar ao caminhão e torcer para que ele funcionasse. Cheguei ao caminhão, entrei na cabine e girei a chave. Para minha surpresa, o motor roncou. Acelerei e saí em disparada, derrubando o portão de ferro no processo. As figuras estranhas ainda me seguiam, mas consegui deixá-las para trás na estrada escura. Meu coração batia tão rápido que parecia que ia sair do peito. Dirigi sem parar até chegar a uma delegacia. Mostrei as filmagens aos policiais, que inicialmente estavam céticos, mas logo perceberam a gravidade da situação. Uma operação foi montada, e o armazém foi invadido. O que descobriram lá dentro foi horrível, vi experimentos ilegais em humanos e animais, um verdadeiro pesadelo de crueldade e perversidade. Graças às provas que consegui reunir, o Sr. Almeida e seus cúmplices foram presos, e o laboratório secreto foi desmantelado. A história ganhou as manchetes, e fui aclamado como um herói. Mas a experiência deixou cicatrizes profundas em minha alma. Mesmo agora, anos depois, ainda tenho pesadelos com aquelas figuras sinistras e os horrores que presenciei. Minha vida na estrada nunca mais foi a mesma. O medo de encontrar algo semelhante em outra viagem sempre me acompanha. Aprendi a confiar em meus instintos e a ser mais cauteloso com entregas em lugares desconhecidos. A estrada ainda é minha casa, mas agora sei que o perigo pode estar em qualquer curva, esperando para transformar minha vida em um novo pesadelo. Essa é a história de como uma entrega comum se transformou em um confronto com o terror e a escuridão. Uma lembrança de que, às vezes, o verdadeiro perigo não está nas estradas, mas nas sombras que se escondem nos lugares mais inesperados. Meu nome é Antônio, e sou caminhoneiro há mais de 20 anos. Aos 48 anos, já vi e vivi muitas coisas na estrada. Sou natural de Recife e, depois de um divórcio difícil, me joguei no trabalho para esquecer a dor. Viajar longas distâncias me ajudava a manter a mente ocupada e longe das lembranças amargas do passado. No entanto, uma entrega em particular, feita em 2021, marcou minha vida de uma forma que jamais esquecerei. Era uma tarde nublada quando recebi uma ligação da transportadora pedindo que eu fizesse uma entrega urgente. O destino era um hospital desativado nos arredores de Recife. Achei estranho, mas aceitei a tarefa. Carreguei o caminhão e segui as coordenadas. Enquanto dirigia, as nuvens pesadas no céu davam um tom sombrio à paisagem. Parecia um prenúncio do que estava por vir. Cheguei ao local ao entardecer. O hospital estava cercado por um alto muro de concreto, com portões de ferro enferrujados. As janelas estavam quebradas, e a vegetação havia tomado conta do pátio. Um frio percorreu minha espinha assim que estacionei o caminhão. Peguei a prancheta com os documentos da carga e desci. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo som do vento passando pelas árvores. Caminhei até a entrada principal, onde uma porta de vidro parcialmente quebrada balançava com o vento. Ao entrar, fui recebido por um corredor escuro e empoeirado. As paredes estavam descascadas, e o cheiro de mofo era forte. Liguei a lanterna do celular e comecei a explorar o local, procurando alguém que pudesse assinar o recebimento da carga. Meu coração batia mais rápido a cada passo. À medida que avançava pelos corredores, comecei a ouvir ecos de vozes. Eram sussurros indistintos que pareciam vir de todos os lados.
Parei por um momento, tentando identificar de onde vinham, mas tudo o que consegui foi sentir a crescente sensação de ser observado. Continuei andando, passando por salas abandonadas com maçãs enferrujadas e equipamentos médicos cobertos de poeira. Cheguei a uma sala que parecia ser a recepção. Havia uma mesa com um antigo computador e pilhas de documentos espalhados. Foi então que vi algo que me fez congelar de medo. Uma figura translúcida estava parada ao lado da mesa. Parecia uma enfermeira, com uniforme branco e rosto sem expressão. Pisquei várias vezes, achando que minha mente estava pregando peças em mim, mas a figura continuava lá, imóvel. De repente, a figura desapareceu, deixando um silêncio sepulcral. Me aproximei lentamente da mesa e, quando toquei nos documentos, ouvi um ruído atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. O medo começava a tomar conta de mim, mas eu sabia que precisava terminar a entrega. Continuei caminhando pelos corredores, tentando encontrar alguma indicação de onde deixar a carga. Enquanto explorava o hospital, mais aparições começaram a surgir. Via sombras se movendo nas paredes e ouvia passos atrás de mim, mas toda vez que me virava, não havia ninguém. Cheguei a um corredor onde todas as portas estavam fechadas. Tentei abrir algumas, mas estavam trancadas. De repente, uma porta se abriu sozinha no final do corredor. A luz fraca da lanterna revelou uma escada que descia para o subsolo. Com o coração batendo acelerado, desci as escadas, sentindo o ar ficar cada vez mais frio. Cheguei a um porão, onde o cenário era ainda mais perturbador. Havia celas nas paredes, como se fossem usadas para manter prisioneiros. Em uma das celas, vi marcas de unhas nas paredes, como se alguém tivesse tentado desesperadamente escapar. O pânico começou a tomar conta de mim, mas continuei, sentindo que precisava descobrir o que havia acontecido naquele lugar. No final do corredor, encontrei uma porta de metal. Ao abri-la, me deparei com um laboratório improvisado. Havia mesas de metal com instrumentos cirúrgicos enferrujados e frascos de vidro contendo substâncias desconhecidas. Fotografias de pessoas em sofrimento estavam espalhadas pelas paredes. Meu estômago revirou ao ver as imagens. Era claro que experimentos cruéis haviam sido realizados ali. Enquanto examinava o local, encontrei um diário velho e empoeirado. Folheei suas páginas e descobri a história macabra do hospital. Nos anos 80, o hospital havia sido um centro de experimentos médicos ilegais. Pacientes eram usados como cobaias em testes cruéis que resultavam em mortes dolorosas. A equipe médica, liderada por um médico sem escrúpulos, foi responsável por atrocidades indescritíveis. De repente, ouvi a porta do laboratório se fechar com um estrondo. Corri até ela, mas estava trancada. O desespero tomou conta de mim enquanto tentava forçar a porta. Foi então que vi as figuras das vítimas aparecerem ao meu redor, seus rostos distorcidos pela dor e pelo sofrimento. Seus olhares me seguiam, como se implorassem por ajuda. Lembrei-me da carga no caminhão e percebi que precisava sair dali imediatamente. Respirei fundo, tentando controlar o pânico, e comecei a procurar uma saída alternativa. Encontrei um duto de ventilação no canto da sala e, com dificuldade, consegui remover a grade. Entrei no duto, sentindo a claustrofobia se instalar enquanto me arrastava pelo espaço apertado. O som de vozes e passos continuava a me perseguir, ecoando pelo duto. Finalmente, cheguei a uma saída que dava para o pátio do hospital. Saí do duto, sujo e exausto, e corri em direção ao caminhão. Quando cheguei, percebi que todas as portas estavam abertas e a carga estava espalhada pelo chão. Não havia tempo para entender o que havia acontecido. Entrei no caminhão e, com as mãos tremendo, consegui ligar o motor. Saí em disparada, deixando para trás o hospital e seus horrores. Dirigi por horas, até chegar a um posto de gasolina onde parei para recuperar o fôlego. Liguei para a transportadora e relatei o que havia acontecido. A polícia foi chamada, e uma investigação foi aberta. O hospital foi lacrado, e os detalhes dos experimentos cruéis foram finalmente revelados ao público. Desde aquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. As imagens das vítimas e os sons das vozes assombram meus sonhos todas as noites.
A experiência me deixou com profundas sequelas psicológicas, e a estrada, que antes era meu refúgio, agora se tornou um constante lembrete do terror que enfrentei. Mesmo assim, continuo meu trabalho, tentando superar o medo e as memórias que ainda me perseguem. Essa é a história de como uma simples entrega se transformou em um confronto com o desconhecido e o macabro. Aprendi que, por mais experiente que seja, sempre há algo na estrada que pode te surpreender e mudar sua vida para sempre. Meu nome é Eduardo, tenho 46 anos, e sou caminhoneiro há mais de 2 décadas. Casado, com filhos já adultos, meu trabalho me levava a cruzar o Brasil de ponta a ponta. Cada viagem era uma nova aventura, e eu estava acostumado a enfrentar os desafios da estrada. Mas nada poderia me preparar para o que aconteceu em uma noite de outubro de 2019, quando tudo que eu sabia sobre o mundo foi abalado. Eu estava dirigindo de São Paulo para Florianópolis, onde iria fazer uma entrega importante. A noite estava fria e a estrada deserta, iluminada apenas pelos faróis do meu caminhão. Eu costumava ouvir rádio para me manter acordado, mas naquela noite, o sinal estava fraco, e tudo que eu conseguia captar eram estáticas e fragmentos de músicas. O silêncio era perturbador. Ao passar por uma curva, avistei uma figura à beira da estrada, fazendo sinal de carona. Era um homem alto, vestindo um casaco escuro, com um chapéu que sombreava seu rosto. Parei o caminhão alguns metros adiante e esperei ele se aproximar. Quando entrou na cabine, o homem agradeceu com uma voz rouca e se acomodou no banco do passageiro. Boa noite. Para onde vai? Perguntei, tentando soar amigável. Boa noite. Preciso chegar a um lugar antes do amanhecer. Posso ir com você? Ele respondeu, evitando olhar diretamente para mim. Assenti e voltei a dirigir, sentindo uma leve inquietação. Havia algo estranho no ar, uma sensação de desconforto que eu não conseguia explicar. A viagem seguiu em silêncio por alguns quilômetros até que o carona começou a falar. Você acredita em espíritos, Eduardo? Perguntou, sem qualquer introdução. Me surpreendi com a pergunta. Espíritos? Nunca vi nenhum, mas não digo que não acredito. Por que a pergunta? Ele riu, um som seco e sem alegria. Porque eu sou um deles. Ri, pensando que ele estava brincando. Mas quando olhei para o passageiro, a seriedade em seu rosto me congelou. Seus olhos, que finalmente vi claramente, eram de um tom estranho, quase sobrenatural. Uma sensação de frio percorreu minha espinha. Está brincando, certo? Perguntei, tentando esconder meu nervosismo. Não, Eduardo. Estou morto há muitos anos. Fui assassinado nesta estrada, e meu espírito nunca encontrou paz. Busco vingança contra aqueles que me fizeram mal. Um arrepio percorreu meu corpo, e o medo começou a tomar conta de mim. Quem fez isso com você? E por que está aqui comigo? Os homens que me mataram já pagaram, mas a injustiça continua. Preciso de alguém que me ajude a encontrar descanso. Você foi o escolhido. Minhas mãos tremiam no volante. O que quer de mim? Quero que você me leve até o lugar onde fui morto. Preciso confrontar meus assassinos uma última vez. A tensão aumentava a cada quilômetro que percorríamos. O ambiente ao nosso redor parecia mais frio e sombrio. Comecei a notar que o relógio do painel não se movia, como se o tempo estivesse congelado. Está bem. Vamos até lá, respondi, sem ter certeza de onde estava nos metendo. Ele me deu instruções para um trecho isolado da estrada, uma área que eu nunca tinha notado antes. Quando chegamos, o local estava envolto em uma névoa densa e gelada. Parei o caminhão, e ele desceu, caminhando em direção a um ponto específico. Segui-o com cautela, e ao me aproximar, vi que o chão estava marcado com símbolos estranhos. Aqui foi onde eles me mataram, disse o espírito, seus olhos brilhando com uma luz sinistra. Você deve me ajudar a realizar um ritual para que eu possa descansar em paz. Apesar do medo que sentia, comecei a seguir suas instruções, desenhando os símbolos no chão com uma faca que ele me entregou. O ar ao nosso redor parecia ficar mais pesado, carregado de energia sobrenatural.
De repente, a névoa começou a se agitar violentamente, e figuras sombrias surgiram ao nosso redor, como sombras de um passado distante. O espírito, agora em sua forma verdadeira, parecia mais poderoso e determinado. Vocês que me mataram, venham enfrentar seu destino, ele gritou, sua voz ecoando pela noite. As sombras avançaram, e uma batalha sobrenatural se iniciou. Eu observava, paralisado de medo, enquanto o espírito enfrentava seus antigos inimigos. A luta parecia interminável, mas finalmente, com um último grito de agonia, as sombras se dissiparam, e a névoa começou a se dispersar. O espírito, agora visivelmente mais calmo, se voltou para mim. Obrigado, Eduardo. Graças a você, encontrei a paz que procurava. Cuide-se na estrada. Com essas palavras, ele desapareceu, deixando apenas um leve rastro de luz que se dissolveu no ar. Voltei para o caminhão, ainda tremendo. Liguei o motor e comecei a dirigir de volta para a estrada principal, sentindo um misto de alívio e confusão. Quando olhei para o relógio do painel, o tempo havia voltado ao normal, como se nada tivesse acontecido. Cheguei em casa na manhã seguinte, exausto e abalado pela experiência. Contei à minha esposa sobre o que havia ocorrido, mas ela me olhou com descrença. Talvez fosse melhor assim. Algumas coisas são difíceis de acreditar, mesmo quando você as vivencia. Desde aquele dia, passei a ver a estrada de forma diferente. Cada viagem se tornou uma lembrança do que aconteceu naquela noite, e sempre que passo pelo trecho onde encontrei o espírito, sinto um calafrio. Mas, no fundo, sei que fiz o que era certo, ajudando uma alma perdida a encontrar paz. Essa é a história de como uma simples carona se transformou em um confronto com o sobrenatural e a descoberta de um mundo além do que conhecemos. A estrada ainda guarda muitos mistérios, e eu continuo meu trabalho, ciente de que, às vezes, o destino nos reserva encontros que mudam nossas vidas para sempre.